Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Ô, gente, essa questão da justiça divina, que a gente tem que lembrar é o seguinte, que é lembrado o seguinte, da questão da causa e efeito, a lei de causa e efeito. A gente sempre fala isso. Por quê? Porque a justiça, ela é uma consequência do quê? Da causa que nós geramos no passado. Se for uma causa boa, essa justiça vai ser o quê? Positiva. Se for uma causa ruim, essa justiça naturalmente ela vai nos deixar em bastante aflição, em sofrimento. Então o que a gente vê hoje, na grande maioria do nosso planeta Terra, é isso. É um colher e é um plantar. Nós estamos aí plantando e colhendo. Então, quer dizer, a aflição está campeando em todo o planeta. Todo mundo está passando por algum tipo de quê? De aflição. E isso é o quê? É para o nosso bem. É uma forma de que nós estamos em crescimento. Porque quando a gente vai passando pelas aflições, a gente, de certa forma, a gente vai sofrendo, vai abatendo o quê? O que a gente abate muito nas aflições? É o nosso orgulho. Então, quer dizer, no orgulho a gente começa o quê? Aquele orgulho abatido, ele faz com que a gente comece a exercitar o quê? A nossa humildade. Então, isso é muito bom, tá? E eu lembro aqui de uma passagem num livro, chama Perante Jesus, que foi psicografado pelo Chico, foi em 1990. 1990 ele foi publicado. E lá no capítulo 4 desse livro, tem lá um título do capítulo que chama Remuneração Espiritual. E lá um trecho desse capítulo, eu vou ver se eu lembro aqui, mas é mais ou menos assim. Lá o Emmanuel, que foi o espírito que psicografou, que escreveu o livro, ele falou o seguinte, olha bem, quando a justiça, a gente está passando, colhendo ali, passando pelo sofrimento, essa justiça divina, ela nos colhe no momento que a gente está fazendo bem, praticando bem. O que acontece? É por bem, a misericórdia divina, ela vem e coloca aquilo ali o quê? Em banho-maria por tempo indeterminado. Então isso aí, gente, é de um consolo muito grande. Porque o Emmanuel ele diz o seguinte, nessa frase, que o bem, muitas vezes ele ameniza aquela espada da justiça, aquele sofrimento que nós estamos passando. E aí a gente, quando está fazendo bem, a gente entra no modo que misericórdia divina. E ali aquele sofrimento que a gente deveria passar, que era um sofrimento que muitas vezes a gente pediu antes da nossa reencarnação, aquele sofrimento é completamente amenizado. Então isso acontece de forma muito pontual. E o irmão X, por exemplo, que é o Humberto de Campos, ele tem muitas histórias que ele mostra isso. E uma história que eu me lembro é que ele conta a história de um sujeito que ele, no passado, ele tinha sido um feitor de escravos. E ele tomava conta de um engenho de cana, de pinga, para fazer pinga e açúcar. E ele, numa ocasião, tinha um escravo que ele prendeu o braço na moenda. Aí o feitor, ele falou, não, toca isso, deixa, não tem problema. E esse escravo acabou desencarnando. Por quê? Porque ele teve um esmagamento completo do braço e perdeu sangue e morreu. E aí isso aí, depois que esse sujeito ele desencarnou, aquilo ali incomodou ele muito, por causa do sentimento de culpa que ele ficou, tudo. E ele não conseguia de jeito nenhum ser um espírito assim, ficar feliz, não tinha jeito. Aí ele solicitou a Deus para que ele reencarnasse e lá pelos 40 anos ele perdesse o braço num acidente ou em alguma outra coisa. E aí foi, o sujeito reencarnou e nessa reencarnação dele, a partir de uma certa idade que ele entrou na adolescência, ele descobriu a doutrina espírita e começou a servir a doutrina espírita de uma forma
bastante, assim, bem pontual mesmo. Ele começou a fazer o bem, fazer caridade, tudo. E aí o que é que acontece? Ele foi trabalhando, ele trabalhava numa siderúrgica, e um dia lá pelos 40 anos, ele sofreu um acidente numa prensa. E aí o que aconteceu? Essa prensa, ela caiu em cima da mão dele, e ele provavelmente ia perder a mão. Mas aí nisso, ele, como era uma pessoa muito benquista, pelo bem que ele fazia, pelo trabalho dentro da caridade que ele fazia, de forma cotidiana, aí os amigos resolveram levar ele no hospital. E nesse hospital que ele foi, por acaso, e a gente sabe que o acaso não existe, tinha lá um ortopedista, um cirurgião ortopédico, que era uma sumidade dentro da área dele, da ortopedia cirúrgica. E aí o que acontece? Esse cirurgião aproveitou e fez a cirurgia desse sujeito e salvou um pedaço do braço e a mão dele. Aí no caso ali ele só perdeu o dedão, esse dedão aqui, ó. E aí nisso ele foi. E aí os amigos depois começaram a falar, puxa, um sujeito tão bom, como é que perdeu um dedão? O dedo faz falta, tudo. Olha só. E aí o que acontece? E o sujeito, escutando aquela lamúria dos amigos, ele acabou também começando a reclamar. Começou a reclamar, não, mas por que eu perdi meu dedo? Não sei por quê. Aí um dia ele está num trabalho mediúnico, aí um benfeitor espiritual veio lá, e ele falou para o benfeitor por que ele tinha perdido o dedo, se isso não poderia ser evitado. Quer dizer, reclamando. Aí o benfeitor, ele falou, não, já que ele está falando, está reclamando, eu vou dar um sabão nele. Aí contou para ele dessa vida passada e falou, ó, fulano, você era para perder o braço inteiro, mas como você está trabalhando no bem, a misericórdia divina veio o quê? E encampou a justiça divina. Olha bem, a misericórdia divina, gente, ela é mais poderosa do que? Do que a justiça. Então isso aí é de um consolo muito grande para a gente saber que a misericórdia, ela é preponderante à justiça. Então o que acontece? Esse sujeito ficou com vergonha. Falou, oh, meu Deus, muito obrigado. Aí começou a agradecer. E nunca mais ele reclamou. E toda vez que alguém vinha ali falar alguma coisa do dedo dele, ele falou, oh meu Deus, que beleza. Foi só o dedo. Então isso aí acontece muito, gente, na vida da gente. Tá? Então é por isso que é importante a gente procurar sempre, de forma cotidiana, praticar o bem. Tá certo? Praticar o bem mesmo, sem esperar nada dos outros, sem esperar da gratidão, nada. Procurar fazer o bem. Porque a gente fazendo bem, nós estamos trabalhando a lei de causa e efeito a nosso favor. Tá certo? E se um dia a gente precisar de alguma coisa, com certeza os benfeitores vão estar ali apostos para amenizar o sofrimento que a gente, porventura, tenha que passar. Tá certo, gente? Então, o que eu tinha para falar, só isso mesmo.